Meninos, tudo bem? A aula de estequiometria tá chegando aí. E na aula de solução, a gente vai falar rapidinho sobre a parte inicial. Solução é tudo aquilo que é composto por soluto mais solvente. Soluto é o que vai ser dissolvido e solvente o que vai dissolver. Então, o solvente, por exemplo, é a água. E o soluto, por exemplo, é o sal, o açúcar. Tudo que vai ser dissolvido. E o que vai dissolver é o líquido que dissolve. Quando eu formo isso, eu tenho 3 tipos de solução. Solução saturada, quando a quantidade de soluto e solvente são perfeitas. Insaturada, quando falta soluto. E supersaturada, quando sobra soluto e forma corpo de fundo. Basicamente, logo depois, a gente tem coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto e uma determinada quantidade de solução. Suponhamos que fale que cabem 20 gramas de, por exemplo, açúcar ou qualquer outro soluto em 100 gramas de solução. Cabem 20 gramas a cada 100. Se eu tiver, por exemplo, 200, cabem o dobro disso, né? Óbvio. Daí, então, isso é a quantidade perfeita para que seja saturada. Mais do que isso fica super, menos que isso fica in. Nas curvas de solubilidade, lembrando que outro fator que interfere é a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais soluto é dissolvido. Num gráfico de coeficiente de solubilidade versus temperatura, num mesmo ponto, numa mesma temperatura, o que está na curva é saturado, abaixo é insaturada, acima é supersaturado. Para falar de concentração, que é a última matéria, a gente tem concentração comum e concentração molar. Concentração comum é dada em grama por litro, é a massa só de soluto sobre o volume da solução. Massa, por exemplo, só do açúcar ou só do sal em grama e o volume da solução inteira em litro. Na concentração molar, a gente tem esse M aqui, que é o número de mols do soluto sobre o volume. E aí eu tenho mols por litro. Ou eu sei que número de mols é a massa sobre a massa molar. Eu posso abrir a fórmula massa do soluto, massa molar do soluto versus o volume. Também sai em mol por litro. Correlacionando as duas equações, concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar da substância.